Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Com muita felicidade que estou aqui para conversar com vocês. É uma oportunidade maravilhosa que a espiritualidade me proporciona. Mas antes de iniciar os trabalhos, vamos fazer uma oração para que os trabalhos ocorram da melhor forma possível. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Obrigado por termos a oportunidade de estarmos aqui ouvindo, meditando sobre leis universais, sobre o amor, sobre a necessidade de evolução. Então, meu Senhor e meu Deus, dê-nos força e perseverança para realizarmos em nós a reforma íntima. Dê-nos, meu Senhor e meu Deus, também perseverança para combatermos o egoísmo e o orgulho, todos os vícios e mazelas por que passam o ser humano ou decorrem do egoísmo ou do orgulho. Que o texto hoje que iremos abordar seja o mais apto, necessário, possível para a nossa reflexão, para a nossa melhoria, que possamos, meu Senhor e meu Deus, transmitir com fidelidade ou fidedignidade as instruções dos Espíritos. E o tema que hoje vamos tratar, após a prece, se chama Felizes e Infelizes. É o capítulo 40 da obra Opinião Espírita, ditada por Emmanuel e André Luiz a Chico Xavier e Valdo Vieira. Opinião Espírita. O capítulo 40, o título é Felizes e Infelizes. Pois bem, meu irmão, normalmente a vida das pessoas está resumida na procura da felicidade. A procura da felicidade é incessante por todas as pessoas. E quando não a encontramos, vem a infelicidade. Normalmente nós, as pessoas, depositamos a felicidade no sucesso profissional, no sucesso de relacionamentos românticos, na beleza física, na riqueza, no poder. Normalmente buscamos a felicidade nessas coisas e não a encontramos, a felicidade. Porque essas coisas são aqui deste planeta, são coisas passageiras, transitórias. E encontraremos a felicidade nas coisas de Deus. Não é à toa que Jesus, indagado se deveriam os judeus pagarem tributos a César. Aí Jesus disse, deixe-me ver uma moeda aí. Aí tinha a imagem do imperador. Aí Jesus disse, de quem é essa imagem? Aí as pessoas que estavam em torno dele, de César. Pois bem, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos procurar então dar a Deus o que é de Deus e aí certamente vamos encontrar a felicidade. Que eu posso resumir, felicidade é paz de espírito. Isso é felicidade. Então, se perguntarmos para as pessoas o que vocês querem da vida, normalmente a resposta é
Ah, eu só quero ser feliz. Eu busco a felicidade. Eu quero ser feliz. E por que as pessoas não encontram a felicidade? Como eu disse agora há pouco, porque procuram a felicidade em coisas materiais, em coisas passageiras. Daí nós vermos pessoas jovens, bonitas, perfeitas fisicamente, infelizes. Nós vemos pessoas poderosas, infelizes, pessoas riquíssimas, infelizes, inclusive algumas até praticam a caridade, praticam o suicídio por infelicidade. Pessoas que teriam, na visão do mundo terreno, teriam tudo para serem felizes, mas não são. Por quê? A felicidade nós a encontraremos nas coisas de Deus. Também não esqueçamos, ou então lembremos-nos do que o Jesus, o maior espírito que já esteve aqui neste planeta, já nos disse, a época, né, que ele esteve aqui. A felicidade não é deste mundo. E de fato não é. A gente vê que a história da humanidade em cima de sangue, de guerras, de desigualdades, de violência, de muita coisa ruim. Então a felicidade não é deste mundo. Nós temos momentos felizes, mas não temos a felicidade absoluta. Quanto mais momentos felizes nós tivermos, mais próximo estaremos da felicidade. Viveremos mais num estado de felicidade, se conseguirmos diminuir o espaçamento entre os momentos felizes. Então, minhas irmãs, meus irmãos, pensemos sobre isso, sobre a palavra felicidade. Não só a palavra, né, o conceito, o que ela significa, a felicidade. Eu digo para vocês, se eu caminho, se eu procuro na minha caminhada por este planeta e também após deixar este planeta pelo desencarne, se eu procuro fazer ao meu próximo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse, se eu caminho, se eu procuro perdoar, ser indulgente, praticar a beneficência, como tudo é energia, isso retorna para mim. Então eu estarei caminhando de uma forma feliz. Eu posso até concluir ou dizer para vocês que a felicidade não é uma estação da vida, um ponto final, um patamar da vida. Não. A felicidade é um modo de caminhar, é um processo. Nós conseguimos a felicidade no dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. E vou dizer para vocês, só conseguiremos alcançar a felicidade se praticarmos a caridade. E a caridade é o amor colocado em ação. Não adianta eu ter muito amor se eu não coloco ele em ação. E a prática do amor é a caridade. Um dos pontos mais importantes da doutrina espírita, a caridade. E também não só da doutrina espírita, do cristianismo e de todas as religiões sérias, a prática da caridade, do bem, do amor, é isso que vai dar sentido, verdadeiro sentido à nossa vida. Se não fizermos isso, se vivermos de uma forma egoísta,
de uma forma orgulhosa, porque todos os defeitos morais ou decorrem do orgulho ou do egoísmo, e nós só poderemos combater o orgulho e o egoísmo praticando a caridade. Fora da caridade não há salvação, ou seja, fora da caridade você não encontrará a felicidade. E a caridade é tão importante que nós temos um texto lindo, né, de São Paulo, ou Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. O cristianismo chegou ao centro do mundo à época, Roma, graças a Paulo de Tarso, que divulgou o cristianismo pela Europa, principalmente pela Europa. E ele, na primeira epístola aos Coríntios, ele dizia: ainda que eu deixasse meu fogo ser queimado, ainda que eu doasse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, ou se eu não tiver amor, isso de nada me adiantaria. Vejam, São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, dizendo: se eu não tiver amor, isso de nada me adiantaria. Ou seja, a caridade, a prática do amor, é a coisa, né, mais importante, ou seja, o sentimento mais importante, a atitude mais importante que temos a fazer nesta vida. Tão importante que Jesus, inquirido certa vez sobre os 10 mandamentos, ele disse que a lei de Deus se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que gostaria que ele lhe fizesse, ou amar ao próximo como a ti mesmo, como disse Jesus. Então, e ele disse que isso resumiria toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei divina, a lei de Deus, gravita em torno do amor, da caridade. A caridade, então, meus irmãos, é uma atitude, eu digo atitude porque é um proceder importantíssimo, se não o principal modo de proceder, se quisermos alcançar a felicidade. Até porque todas as pessoas mentalmente sãs buscam a felicidade, mas normalmente não encontram a felicidade. Normalmente, não diria, comumente não encontram a felicidade, porque buscam esse estado de espírito, que a felicidade é a paz de espírito, em coisas passageiras, transitórias, mundanas. Buscam a felicidade no dinheiro, buscam a felicidade no vício, buscam a felicidade no sexo, buscam a felicidade no poder, na beleza, na fama. Gente, tudo isso é transitório. Nós só alcançaremos a felicidade relativa, até porque Jesus disse que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Nós só alcançaremos essa felicidade se praticarmos o amor em toda a sua extensão. Como eu disse agora há pouco, a felicidade é um modo de caminhar. Ela é conquistada dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Se eu caminho praticando a caridade, eu estarei caminhando de uma forma feliz. A caridade é
principal norte para quem busca a felicidade. E não é uma estação da vida, um ponto de chegada, um patamar na vida. A felicidade é um modo de caminhar, é um processo. Se eu caminho fazendo ao meu próximo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse, praticando o amor, se eu amar o meu próximo como eu me amo, estarei caminhando de uma forma feliz. Não se esqueçam disso. Então, nós conquistamos a felicidade dia a dia. Então, quanto mais praticarmos o amor, a caridade, mais felizes seremos. Aí sim, estaremos procurando a felicidade onde a encontraremos. Nas coisas de Deus. Deixemos as coisas de César, o sexo, o vício, o poder, a riqueza, a fama e assim por diante, e busquemos as coisas de Deus que estão justamente na prática da caridade, que é a chave para encontrarmos a felicidade. E encontraremos essa felicidade no dia a dia, o modo de caminharmos, o modo de encararmos os nossos problemas, o modo de encararmos as nossas chateações, as ofensas. Aí sim, se caminharmos de forma resignada, de forma resiliente, de forma paciente, tolerante, estaremos alcançando a felicidade, ainda que relativa. Muitas pessoas se esquivam da felicidade, ou se esquivam da verdadeira felicidade, porque elas acham que têm o direito de ser felizes. Mas, na verdade, eu não digo que elas têm o direito, elas têm o dever de ser felizes. Elas dizem assim normalmente, não, mas eu tenho o direito de ser feliz, para se esquivarem de deveres familiares, deveres conjugais, deveres filiais para com os pais. Elas se esquivam disso, dizendo que tem o direito de ser feliz, que a vida é curta, que a carne é fraca e assim por diante. Nós temos a obrigação de sermos felizes. E seremos felizes praticando a caridade, que é o amor colocado em ação. Ressaltando que o amor é a principal lei de Deus. Em torno dela gravitam todas as demais leis. A lei de sociedade, a lei do trabalho, a lei de adoração, até a lei de destruição. Todas as leis gravitam em torno da lei do amor. Tão importante que ela é. Então, só alcançaremos a felicidade se exercitarmos na nossa jornada a lei do amor. Kardec, quando estava compilando o Livro dos Espíritos, codificando a doutrina espírita, perguntou para os espíritos, se não me falha a memória, a pergunta parece que 868, o número tem 2 8, não sei se é 868 ou 848, ou coisa assim. A pergunta é, o que é a felicidade? Não, desculpe. O que é a caridade segundo entendia Jesus? Por que eu falei felicidade? Porque a felicidade está umbilicalmente ligada à caridade, à prática da caridade. Aí eu falei felicidade, mas é caridade. E a resposta dos espíritos: beneficência,
indulgência para com todos e perdão das ofensas. Ou seja, se formos beneficentes, praticamos beneficência não, vamos ser mais categóricos, mais exatos, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas do próximo e perdão das ofensas. Essa é a caridade segundo entendia Jesus dita pelos Espíritos. Então, benevolência, evidentemente, quer dizer, quando a gente pensa em caridade, nós estamos pensando em amor, a gente está pensando em benevolência, no bem, na prática do bem. Mas não só a benevolência, com certeza é o primeiro momento, a gente começa a praticar a caridade sendo benevolente. Se não formos benevolentes, não seremos, quer dizer, a condição sine qua non para sermos caridosos, sermos benevolentes. Indulgência, ou seja, não devemos ser tão críticos, tão severos com as falhas do próximo, até porque nós temos às vezes até falhas piores. Nós devemos ser pacientes, tolerantes com as falhas, não cúmplices, tá, com as falhas do próximo. Jesus também diz que nós temos a capacidade de ver o cisco nos olhos de outra pessoa e não vemos uma trave nos nossos olhos. Vejam vocês, nós somos críticos com os nossos semelhantes e somos lenientes com nós. Deveríamos ser o inverso disso, severos conosco, para nós sempre melhorarmos, busca sempre da melhoria, do bem, e sermos mais indulgentes para com o próximo. E perdão das ofensas. Ao praticar o perdão, ao perdoar, o maior beneficiado seremos nós, porque nós estaremos nos livrando da escravidão do ódio, da escravidão do ressentimento, do rancor. O perdão nos liberta. Daí porque perguntaram para Jesus, acho que foi até Pedro que perguntou, Senhor, devemos perdoar 7 vezes? Ele disse, eu não digo 7 vezes, mas sim 7 vezes, 70 vezes. Ou seja, o perdão deve ser infinito. Porque Jesus, como a pessoa mais sábia que já esteve neste planeta, o espírito mais evoluído que aqui já esteve, sabia que a felicidade nos liberta, que como tudo é energia, e a felicidade nos liberta, não, o perdão nos liberta. A prática do perdão nos liberta. E perdoar não significa esquecer a ofensa, que nós não significa ter amnésia, esquecer a ofensa, e sim quando você lembrar da ofensa e aquilo não te doer mais, aí você perdoou. Da boca para fora não adianta, você tem que perdoar internamente, lembrar daquela ofensa e aquilo não mais de machucar internamente. Isso é o verdadeiro perdão e é o perdão que nos liberta, tá? Então, se praticarmos a felicidade, estaremos... eu estou o tempo todo confundindo felicidade com caridade, até porque a felicidade decorre da caridade. Se praticarmos a caridade, seremos felizes, que é o tema da nossa palestra, da nossa fala aqui. Por outro lado, se não praticarmos a caridade, fatalmente seremos infelizes. Então nós podemos ser muito felizes com pouco, vivendo modestamente, poderemos ser muito felizes e poderemos ser extremamente infelizes vivendo num palácio, num mundo de riqueza, de conforto, de luxo. Tem pessoas que vivem assim e são infelizes. Então a verdadeira felicidade está na vida de relação, na prática do amor.
Se quisermos a felicidade, é praticar o amor. Se não fizermos isso, se não praticarmos o amor, se dermos vazão ao egoísmo e à tolerância, não, ao egoísmo e ao orgulho, fatalmente seremos infelizes. E nós queremos ser felizes. Felizes, ainda que a felicidade absoluta não seja deste mundo. Porque somos um planeta de provas e expiações. Então aqui é um planeta prova-hospital ou hospital. Então a felicidade absoluta não é deste planeta. Ok, gente? Esse é o recado que eu gostaria de passar para vocês em cima do tema Felizes e Infelizes, capítulo 40 da obra Opinião Espírita. E vamos então encerrar essa nossa fala fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou. É a oração tão antiga, mas continua tão atual, porque ela traz verdades eternas, ela traz as leis divinas. Então, essa oração nunca vai perder a sua atualidade. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao alto. Vamos então encher o nosso coração de paz e de alegria e vamos orar. Pai nosso que estais nos céus e em todos os lugares, santificado seja o vosso nome, assim na terra, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje mais uma vez. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, especialmente as tentações do orgulho e do egoísmo. Um forte abraço a todos, que possamos ficar em paz e lembrar de que fomos criados para sermos felizes. Forte abraço a todos, meus irmãos, minhas irmãs.